Olá, pessoal. Meu nome é Matheus Marçal Gomes de Freitas e estou aqui para apresentar minha pesquisa de iniciação científica, que tem como título A produção de biomassa celular e fosfatases ácidas utilizando cepas de Trichodermas sp, desenvolvida da Universidade Federal de Uberlândia, com orientação da professora doutora Miriam Maria de Rezende. Primeiro, é necessário falar um pouco sobre a relevância e importância que as cepas de tricodermas têm no cenário da engenharia e em processos biotecnológicos. Estes fungos destacam por serem excelentes agentes de controle biológico. Além disso, a biomassa fúngica ganhou atenção devido ao seu potencial biotecnológico em processos industriais, de diagnóstico, de biorremediação e também de produção energética. Enzimas produzidas pela biomassa de tricodermas, como a fosfatase ácida, são responsáveis por hidrolisar ésteres e anidros de ácidos fosfóricos e participam de vários processos biológicos, tais como a assimilação de fósforo, o metabolismo intermediário e a sinalização celular. Essas fosfatases possuem o papel de realizar a mineralização de fosfato orgânico a baixos níveis de fosfato inorgânico livre, aumentando a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. A deficiência no fósforo disponível na planta é considerado um fator limitante importante para a produção de alimentos em muitos solos agrícolas. E buscando diminuir essa limitação e aproveitando que o melaço de soja, que é gerado em grandes volumes na região do Triângulo Mineiro, apresenta grande quantidade de carboidratos, proteínas e sais minerais, podendo ser considerado um meio de cultura de baixo custo, estudamos a produção de biomassa e fosfatase ácida de Trichodermas sp em fermentação submersa. Agora falando um pouco sobre os materiais e métodos envolvidos no processo de fermentação e nas análises da fermentação. O meio de fermentação utilizado era o melaço de soja em duas concentrações, 50 gramas por litro e 100 gramas por litro, que foram indicados por MS50 e MS100. Os micro-organismos utilizados foram o Trichoderma harzianum, o Trichoderma asperellum e o Trichoderma hessei. A fermentação submersa foi realizada por meio da inoculação dos fungos em LMAs de 500 ml, contendo 200 ml de meio de cultura e mantido sob agitação em mesa agitadora, com agitação de 100 RPM e temperatura de 25 graus Celsius. Todas as amostras retiradas da fermentação tinham volume de 15 ml. Foi estabelecidos pontos amostrais em 0, 24, 48 e 72 horas de fermentação. Em relação às análises, a análise da biomassa foi feita de acordo com a massa seca em gramas por litro e também de acordo com o Vieira et al. 2009. O ensaio enzimático foi feito de acordo com a atividade da fosfatase ácida e medida de acordo com Leitão et al. 2010, utilizando como substrato o fosfato de p-nitrofenilo sal disódico hexaidratado, ou PNPP. Agora apresentando um pouco sobre os resultados que obtemos com esse projeto, em relação às produções de biomassa durante a fermentação submersa, no meio MS50 e MS100, o micro-organismo que apresentou a maior produção de biomassa foi o Trichoderma hessei, com valores acima de 6,5 gramas por litro no meio MS50 e 5,5 gramas por litro no meio MS100, após 72 horas de fermentação. O micro-organismo Trichoderma harzianum apresentou valores abaixo do Trichoderma hessei no meio MS50 apenas após 72 horas de fermentação, com 6 gramas por litro. Antes disso, ele era o micro-organismo com maior produção. Já no meio MS100, ele foi o micro-organismo que apresentou o menor desempenho nessa produção, porém muito próximo dos outros estudados. Em relação ao Trichoderma harzianum, no meio MS50, sua produção foi muito menor que a dos outros fungos estudados, chegando apenas a 3,4 gramas por litro após 72 horas de fermentação. Já no meio MS100, esse micro-organismo ficou bem próximo do Trichoderma hessei, com 5,5 gramas por litro após 72 horas de fermentação. Agora, em relação à atividade da fosfatase ácida nas fermentações submersas, no meio MS50 e MS100, o micro-organismo que apresentou a maior atividade foi o Trichoderma harzianum,
com valores acima de 2,4 unidades por mililitro no meio MS50 e 4 unidades por mililitro no meio MS100, após 72 horas de fermentação. O micro-organismo Trichoderma asperellum apresentou valores abaixo do Trichoderma hertzianum no meio MS50 apenas após 48 horas de fermentação, com atividade de 2 unidades por mililitro. Antes disso, ele era o micro-organismo com maior atividade nesse meio. Em relação ao Trichoderma hessei, nos meios MS50 e MS100, a atividade foi menor que a apresentada pelos outros micro-organismos estudados, chegando apenas a 1,9 unidades por mililitro e 3,1 unidades por mililitro, respectivamente, após 78 horas de fermentação. Falando um pouco sobre a ANOVA dos resultados, com relação à produção de biomassa celular, o tempo de fermentação, o valor P é inferior ao alfa adotado de 0,05. Então, se conclui que a produção de biomassa celular cresce cada vez mais de acordo com o tempo, em um ambiente no qual o objetivo seja a produção dessa biomassa, o correto seria a realização dessa fermentação por 72 horas. E este mesmo raciocínio pode ser obtido pela análise do valor F ser maior que o valor F crítico. Agora, a ANOVA dos resultados da atividade de fosfatase ácida mostra que, com relação aos tempos de fermentação, o valor P é superior ao alfa de 0,05 adotado, então se conclui que os resultados são praticamente iguais, indicando a não variação da atividade ao longo deste período de tempo. Este mesmo raciocínio pode ser obtido pela análise do valor F ser menor que F crítico. Portanto, é possível interromper a fermentação no tempo de 48 horas, quando o objetivo é a produção da enzima. A partir disso, conseguimos chegar à conclusão de que o Trichoderma hessei é o micro-organismo com melhores resultados para a produção de biomassa celular e o meio MS50 é o melhor para essa produção. O Trichoderma hertzianum é o micro-organismo com melhores resultados para a produção de fosfatase ácida, e o meio MS100 é o melhor para essa produção. O Trichoderma hertzianum também é o melhor micro-organismo para ser utilizado com o objetivo da produção em conjunto de biomassa celular e fosfatase ácida. E por meio da ANOVA dos resultados, a gente identificou que a fermentação submersa ela pode ser interrompida após 48 horas, quando o objetivo é a produção de fosfatase ácida, já que não há perda de nenhuma atividade de acordo com os resultados. Já quando o foco da produção é a biomassa celular, essa fermentação ela não pode ser interrompida em 48 horas. Bom, eu queria agora agradecer a oportunidade do PET da Engenharia Química e de todos os envolvidos na organização da Jornec, de poder apresentar o meu trabalho e também agradecer a Miriam, minha orientadora, por toda a orientação durante o projeto e também agradecer o financiamento do CNPq e agradecer também a disponibilidade da UF em relação aos laboratórios e também por ter essa oportunidade de fazer parte dessa pesquisa dentro da UF.